Vote certo, Eliseu Neto, 23000. Vote certo, Eliseu Neto, 23000. Educação, dedicação, orientação. Eliseu Neto. Olá, amigos. As eleições municipais estão chegando. E vocês já sabem quem vai votar? Agora você vai conhecer um pouco da vida e das propostas do nosso candidato. Ele tem um compromisso sério com a ética, com o trabalho e principalmente com o povo e com a cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que depois disso você não vai mais esquecer esse número, 23000. Eliseu Neto é psicólogo, professor universitário, orientador profissional e diretor do Orientando, um grupo voltado para a gestão de carreiras. Tudo bem, Eliseu? Tudo bom, gente. Eliseu, durante a sua adolescência, você vivenciou várias situações de liderança. E eu queria saber se foram essas experiências passadas que incentivaram você a aceitar esse desafio de entrar na política. Leti, eu nunca tinha pensado muito em entrar na política. Eu sempre fui envolvido com liderança. Desde, sei lá, os 14 anos de idade, eu trabalho na minha escola, fui do Grêmio da escola, do Clube de Ciências, Centro de Estudos Regentais, grupo de jovens, do escoteiro, bandeirante. Meu dentista brincava que quando eu tinha alguma coisa para liderar, eu estava ali no meio. Mas quando eu tinha uns 17 anos, eu fui assessor do estudante em Florianópolis. Eu trabalhei com feiras de ciências, atividades para o jovem. Foi uma experiência interessante, mas eu fiquei muito impactado com essa morosidade do poder público, essa coisa da política, de não pode fazer isso porque vai atender a fulano e tal. Isso para mim foi muito difícil. Eu saí disso na época que eu entrei na faculdade, escolhi seguir o caminho da psicologia e resolvi trabalhar ajudando o jovem de uma outra maneira, através da minha empresa, do meu trabalho como psicólogo, dando aula, e segui isso durante muito tempo. Ultimamente eu acabei voltando para o serviço público, quer dizer, a minha empresa começou a prestar consultoria. Fizemos uma ferramenta para o Senac, eu fui consultor do Senac, trabalhando com essa questão da vocação, uma ferramenta online. E o ano passado eu fui entrar em contato com a Secretaria de Educação, criando uma série de TV sobre profissões, que chama Escolher Dar Trabalho. Qual era o nosso objetivo? Pegar esse ginásio mental carioca, um projeto novo aí da Cláudia Agostina, da nossa prefeitura, e trabalhar com os jovens os cursos técnicos e as faculdades. Então, cada programa que foi feito falava de um curso técnico e de uma universidade. E com isso, eu fui em cada CRE conhecer a realidade da educação do Rio de Janeiro e eu fiquei muito impactado. Por dois motivos. Primeiro, por ver a precariedade em alguns lados e por ver como, às vezes, um simples projeto, uma simples inovação motiva o professor, motiva o aluno. E aí eu recebi o convite do PPS, através do Conte, na verdade através da sobrinha dele, que é minha sócia, que trabalha comigo, foi minha aluna, e que me lançou esse desafio. Ele dizia, por que a gente não tenta fazer alguma coisa ligada a isso? E aí agora acabei entrando nessa ideia política. Então, eu acho que é alguma coisa que veio sempre na margem da minha vida, mas que agora se tornou uma realidade, um projeto. Essa preocupação, Eliseu, com a política, com o próximo, sempre existiu na sua vida. Se você voltar um pouquinho atrás, você participou do SOS Enchente, não foi isso? Isso. Você teve um grupo também um grupo de jovens, que ia nos hospitais, dar um pouquinho de carinho para aqueles pacientes, não é isso? Isso. Eu fiz parte da Renovação Marista, um grupo ligado à escola, acho que eu fiquei quase 10 anos da minha vida participando, e a gente fazia todo tipo de trabalho social. Tinha um trabalho que chamava Caminho de Missão. A gente era um grupo de 80 adolescentes que a gente ia para dentro de uma comunidade, uma favela mesmo. E lá a gente ia desde pintar a parede, carpinar o terreno, até dar noções de higiene básica, de saneamento, de direito. Tentava fazer com que aquela comunidade virasse um lugar sustentável, então que criasse empregos, que criasse trabalho. E a gente fazia isso por todo o estado de Santa Catarina, todo ano. E depois eu comecei a participar da coordenação desse movimento. Então eu fazia com que outros jovens, geralmente jovens de colégio particular, de colégio privado, entrassem em contato com isso. Estão fazendo duas frentes. Primeiro, ajudando, e segundo, conscientizando os jovens sobre uma outra realidade que muitas vezes desconhecem. E hoje essa preocupação continua, porque o Grupo Orientando, por exemplo, presta também orientação profissional para as escolas do município, não é isso? É verdade. Eu sempre tive essa preocupação com o social, porque não adianta eu fazer só o meu trabalho e não ajudar a cidade que eu moro. Então, a nossa pós-graduação, nós temos uma pós-graduação em gestão de carreiras, ela oferece serviço que é fundamental. Porque
Porque às vezes o garoto está lá dentro da escola e ele não sabe que ele pode fazer um técnico em produção audiovisual lá em São Cristóvão, por exemplo. Então ele se obriga a fazer um técnico em edificações ou um técnico em saúde, quando tem um curso que tem muito mais a ver com ele. Então é muito importante levar a orientação profissional de qualidade. Todo mundo hoje pensa em faculdade, mas às vezes tem algum curso que é mais rápido, mais barato, mais fácil de entrar no mercado de trabalho, que ajuda esse jovem e ele simplesmente desconhece. E a criação da minha empresa sempre foi voltada para isso. Nós temos que levar essa informação para o jovem. O jovem de classe baixa é o que mais se beneficia disso. Porque às vezes uma pequena oportunidade, esses caras são muito capazes. A gente tem uma juventude carioca muito esperta, que sabe se virar, que sabe fazer um projeto, que sabe se organizar. Ele precisa que a educação prepare eles para isso. É isso que minha empresa vem fazendo já há algum tempo. E dizer quais são os pontos importantes da sua campanha, ou melhor, o que você pretende fazer pela nossa cidade? A minha plataforma principal, claro que é a educação. Nós temos que mudar a educação. Desde essa hipervalorização do vestibular, a gente tem visto a escola se submeter a rankings que colocam os meninos como o colégio que mais aprova é o melhor colégio da cidade. Isso é uma mentira. Os 25% melhores escolas do Brasil estão abaixo do índice do PISA das 25 piores escolas do mundo. Quer dizer, até a escola particular, a escola de qualidade no Brasil, não ensina o nosso aluno direito. Quer dizer, a gente coloca um cara no mercado que ele vai bem no vestibular, mas a matemática dele é ruim, o português dele é sofrível, esse cara não consegue se colocar no mercado de trabalho. Então, uma das minhas plataformas é mudar um pouco essa educação. Nós precisamos estimular outros valores. Quer dizer, primeiro uma matemática e um português de base. Quer dizer, o ensino de base tem que ser melhor. Não adianta a gente colocar o cara na universidade se ele não sabe falar português direito, se ele não tem uma boa matemática. Ele sai com o diploma debaixo do braço, mas não entra no mercado de trabalho. Isso é enganoso. Isso é o maior desperdício de dinheiro público possível. Você tem uma ideia, de cada 100 caras que passam no vestibular, 20 vão trabalhar naquilo. Metade existe no meio da faculdade, metade existe depois de formado. Então, isso é um desperdício de dinheiro público, é um desperdício do desejo dos jovens, é desperdício de todos os lados. Isso pode ser resolvido de uma maneira muito simples. Uma das minhas propostas é criar uma disciplina de gestão de carreira lá no 9º ano, no 8º ano. Quer dizer, esse cara vai começar a pensar no projeto de vida dele. Quer dizer, o que eu quero saindo dessa escola? Eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer um curso profissionalizante, eu quero fazer faculdade, eu quero montar uma empresa. Não dá para todo mundo seguir o mesmo caminho. Nós temos que ampliar as possibilidades do nosso jovem. Isso é uma plataforma. Agora a educação, ela vai para todos os espaços. A educação combate o bullying. Né? Nós temos jovens aí homossexuais, jovens obesos, jovens negros, que são humilhados nas escolas. Os professores não estão preparados para lidar com as diferenças. Nós precisamos capacitar esses professores e precisamos de leis municipais que amparem isso nas escolas do município. Isso é uma outra plataforma muito importante da nossa campanha. A sustentabilidade, nós precisamos de um rio sustentável. O rio é a vitrine do Brasil. E a gente tem que levar isso para a escola. Não adianta falar para o garoto, cara, tem que ser sustentável quando o lixo da escola não é reciclado, quando os professores não vestem a camisa da sustentabilidade. O transporte público do Rio de Janeiro tem que melhorar. Quer dizer, nós temos aí um monte de linhas de ônibus e o cara fica 10, 20, 30 minutos esperando o ônibus, ele vai cheio. Nós temos que organizar essas linhas de uma maneira mais lógica. Isso são fatores que o vereador pode atuar de uma maneira muito rápida, bastando fiscalização e bastando vontade política. Isso e outras ideias são o que a gente pretende fazer. Eliseu, você sabe que muita gente me condena porque eu estou levando a campanha eleitoral para o Facebook. O que você acha disso? O Facebook é só distração? Muito pelo contrário, eu fico muito chateado quando eu vejo isso. Eu vou até no Facebook dos outros para arranjar confusão. Porque nós temos uma ferramenta fantástica. O Facebook, se fosse um país, seria o terceiro maior país do mundo. Né? O jovem tem no Facebook a oportunidade de conhecer os políticos que não estão com grandes campanhas eleitorais milionárias, o cara que não está comprometido com empresas que depois vão cobrar dele esse dinheiro que está sendo dado, o cara que está lá levantando uma ideia, e ele só tem a rede social para poder ir gratuitamente lançar a plataforma dele. E eu acho muito bonito quando a gente vê a juventude divulgando uma ideia, compartilhando. A minha campanha até hoje não pagou R$1 para ninguém, até porque a gente não tem. Todo mundo é voluntário. Quem fez o meu site é voluntário, os adolescentes de 16, 17 anos de idade estão compartilhando as imagens, as caricaturas da minha campanha, não sei se vocês... São lindas, é um garoto que estudou comigo na época de escola, o Rodrigo, e
que sofria bullying na época de escola, nós dois, na verdade, e ele falou assim, não, Elisa, eu quero te ajudar na sua campanha, e ele faz absolutamente graça todos os desenhos. Mas antes você o ajudou também, né? Na época de escola, o pessoal ficava zoando muito com ele e eu sempre tentava defender ele. Ele lembrou disso. Eliseu, o que você acha do voto nulo? Muita gente fala, Deus que me livre, não quero mais saber de político, vou votar nulo. Eu fico decepcionado que as pessoas falam do voto nulo como se ele fosse um ato político. E não é. As pessoas têm uma ideia de que se você votar nulo tem que fazer novas eleições. Isso não existe mais desde 88. Se você vota nulo, você está deixando que as pessoas que estão comprando voto elejam um candidato no seu lugar. Se eu voto nulo e aquele cara que comprou os votos ganha 100 votos, ele que vai entrar. Então, política é um ato que a gente tem que se envolver, tem que entrar no Facebook, tem que conhecer o candidato. Hoje na rede social você pode ir lá infernizar a vida do seu candidato, botar a vida dele, botar uma foto para ele, perguntar o que ele pensa. Eu tenho feito muito isso, garotos jovens vêm ali perguntando, quais são suas propostas, quero te perguntar alguma coisa. Olha a facilidade, antes a gente estava só na televisão vendo o cara. Hoje é completamente diferente, é uma ferramenta fantástica e eu fico muito triste de ver as pessoas reclamando de uma possibilidade tão importante que a gente tem por aí. Eliseu, hoje você é um profissional de sucesso. E muita gente fala assim, mas ele deve ter vindo de família rica, teve muitas oportunidades, por isso ele chegou onde chegou. Isso é verdade? De jeito nenhum. A minha avó era costureira, o meu avô era servente do exército, ela teve 12 filhos, a minha mãe nem faculdade fez. Eu estudei em colégio particular porque eu tive bolsa, por causa das minhas notas que eram boas, então eu cheguei na diretora da escola e falei, eu não tenho como pagar para estudar aqui, mas eu gostaria de fazer isso. E eu comecei a trabalhar na escola para ajudar. Então eu trabalhava para a feira de ciências, eu levava os garotos para fazer passeio, para poder estudar naquele colégio, sempre tive boas notas. Quando eu fiz vestibular, eu só fiz para a universidade pública, não tinha como pagar uma privada, então eu passei para a Federal de Santa Catarina, depois para a UFRJ, e aí eu comecei a trabalhar. Eu tive sorte que eu escrevi o primeiro livro dentro da universidade, e o jogo também, o Professor Game. Então quando eu saí da faculdade, eu logo comecei a ter muitas oportunidades de trabalho, a mídia veio um pouco em cima de mim, querendo saber quem que era esse garoto tão jovem que escreveu o livro. O meu nome ajuda muito, né? Porque Eliseu, você pensa que é o nome de um cara velho, então vamos levar ele a sério. Sim. E aí as pessoas levavam mais a sério o que eu escrevia. Então você publicou esse livro, você lançou também, parece, um jogo, não é isso? Um Professor Game? Isso. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho no Lar Recanto Carinho. Era um abrigo para crianças soropositivas. Eu fui voluntário nesse abrigo durante um tempo. E qual era a realidade? Esses meninos eram filhos de pais soropositivos e alguns tinham HIV. E eles moravam no abrigo até os 18 anos de idade e depois eles são jogados para fora da comunidade. Muitos vão para a favela. E a assistente social entrou em contato comigo e falou, Eliseu, eu quero trabalhar com eles para que eles tenham uma profissão quando sair daqui, pelo menos. Só que quando eu ia trabalhar com esses meninos, a perspectiva de futuro deles era a pior possível. Você é bandido, você é um vagabundo. Era muito difícil o trabalho. E aí eu criei, durante esse projeto, com mais duas colegas minhas, um jogo de tabuleiro para falar das profissões. E aí quando você está falando de profissão, não sou eu, é o bonequinho ali, né? E esse jogo foi um sucesso, a gente apresentou ele em vários eventos. E aí a editora Vetor entrou em contato comigo e falou assim, você não quer publicar esse jogo? A Dulce, que era minha professora na época, apostou na ideia, entrou junto comigo. E esse jogo cresceu. E depois a gente fez um trabalho que é o Pop, que também virou um livro. Então quando eu saí da faculdade eu já tinha muito o que mostrar. Por isso que é tão importante você entrar na faculdade sabendo o que você quer. Eu trabalhei desde o primeiro período. No primeiro período da faculdade eu entrei num projeto de pesquisa sobre internet. Sim. E aí desse trabalho veio o programa de televisão, fiquei um ano apresentando um programa de TV na RBS, que era a Globo de lá. Disso eu comecei a trabalhar com orientação profissional. Eliseu, você é um professor muito querido pelos seus alunos. Como foram os seus professores? Olha, gente, eles foram muito importantes na minha vida. Eu fui criado pela minha avó até os 12 anos de idade, em São Paulo. Minha avó faleceu e minha avó era como se fosse minha mãe, foi ela que me criou. E meus pais não puderam ficar comigo, por questões pessoais dele, de trabalho, de outras coisas. E eu, na verdade, fui morar um tempo na casa de um amigo meu, até terminar ali metade do semestre. Foi muito difícil, porque imagina, eu perdi a avó, perdi a família, fiquei muito desestruturado. E aí fui morar com a minha família do Sul, com uma tia minha, que me adotou, uma outra avó e uma outra tia minha. E foi uma época muito difícil da minha vida, porque eu fui morar numa cidade, perdi todos os amigos, a referência, perdi tudo da minha vida. E eu tive uma depressão, fiquei um ano sem estudar, um ano fora da escola,
engordei, acho que uns 40 quilos, eu fui um jovenzinho bem gordinho na época de escola, e sofri muito bullying, né? Me chamavam de chubby na escola, de gordinho, aquelas brincadeiras. E foi muito difícil para mim me acostumar com uma outra cultura. E os professores tiveram um papel muito importante. Eu lembro de uma professora minha, Janete, que me levava na escola, me ajudava. Eu vomitava, eu passava mal, eu ia para o hospital, e ela me apoiava muito. E de repente ela me apresentou para o grupo de jovens, o CEPO e o Inácio, que eram professores de História e de Religião, me envolveram dentro do grupo de jovens, que foi onde eu consegui fazer meus primeiros amigos que eu tenho até hoje, que são muito importantes para mim. E aí eu comecei a me desenvolver através da escola. Eu entrava na escola, na minha época se estudava das 8 ao meio-dia, né? Não era como hoje que você fica na escola o dia inteiro. Mas eu saía da escola às 16 horas da tarde, 17 horas. Aí eu comecei a entrar no clube de ciências, Grêmio. Olha, eu tinha apelido na escola de ser o maleta, porque diziam que onde tinha um professor eu estava lá, eu era a mala do professor. Mas é porque eu almoçava com os professores, eu ficava com eles o dia inteiro. E eles são uma família para mim. E isso me faz ver hoje que o professor ele é muito mais importante do que passar o conteúdo, porque eles me educaram. O meu primeiro livro, o livro do Pop, metade das técnicas que tem aí eu não aprendi na faculdade, são coisas que eu aprendi no meu grupo de jovens, trabalhando com uma garotada e que eu adaptei para a orientação profissional. Então eu acho que eu posso dizer sem nenhuma dúvida que eu aprendi muito mais na escola, no ensino médio e até no ensino fundamental, até do que na faculdade. Então, assim, a escola pode ser um lugar de desenvolver todo tipo de liderança. Pelo menos a minha foi desenvolvida na escola pelos meus professores. Eliseu, para terminar, se você tivesse que dar uma palavra, dizer alguma coisa para aqueles eleitores que estão assistindo, acompanhando essa nossa conversa agora, o que você diria? Olha, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Assim, eu estou entrando nessa porque eu acredito nisso. Não tem outros motivos escondidos em nada disso. Eu realmente acredito na educação, acredito em mudar o Rio de Janeiro, mas eu realmente preciso do voto das pessoas. Eu preciso que acreditem na gente, que compartilhem essa ideia. Essa é a questão da nossa campanha, né? As redes sociais, a gente não tem fortuna, não tem dinheiro, a gente precisa que a garotada compartilhe a ideia, divulgue isso. Então eu acho que o recado é esse, assim, eu preciso do seu voto, eu preciso do seu tempo em conhecer minha campanha, entrar no site que é eliseuneto23000.com, fala para o seu colega, fala para o seu professor, mostra a gente, porque a chance que a gente tem de ter um candidato que represente a juventude, a educação e que transforme o Rio num lugar muito melhor. Eu acredito muito nisso, Eliette. Obrigada, Eliseu. No dia 7 de outubro, não esqueça, vote certo, Eliseu Neto para vereador. Anote o número 23000 e lembre-se, a educação pode mudar o Rio de Janeiro. Vote certo, Eliseu Neto, 23000. Vote certo, Eliseu Neto, 23000. Educação, dedicação, orientação. Eliseu Neto é a indicação. Compartilha essa ideia com amor. Eliseu Neto